Você aceita que você não tem culpa. Você aceita que você não podia fazer nada. Você aceita que é injusto você julgar um eu de 20 anos atrás com a informação que você tem hoje, mas a culpa tá lá. E terapia, a gente teve um outro problema. Completa outro oposto a esse. A gente inaugurou no Rio de Janeiro, foi indicado por vários médicos na época pra gente, né? Tinha um neurologista chamado Eduardo Zain, ótimo neurologista, tinha uma própria Carla de Covatti, o pessoal falou, não, tem uma moça psicóloga, seu colega. Seu colega. Tem uma moça psicóloga maravilhosa que nos Estados Unidos, não sei quantos anos, uma década nos Estados Unidos estudando ABA. Tudo. E ABA era uma coisa assim, hoje tá mais, as pessoas estão mas ninguém sabia. Entendendo, ninguém sabia nada. E na época já se entendia que essa era a única coisa comprovada. Até hoje ainda é, né? A única terapia, não é terapia, né? Um método efetivo para a gente ter resultado. Cientificamente, exatamente. E na época a gente, poxa, vamos fazer. E sempre tem as historinhas. Sempre tem as histórias que é assim, meu filho entrou lá e saiu falando. Meu filho não sabia isso, chegou lá, já era perfeita, a médica tal, a terapia tal, tudo tem sempre uma fala desse. Aí você vai sempre pra cá. Você vai sempre atrás. Sim, numa busca. Da onde que... Né? Isso é natural, né? A gente. Até o momento que você entende, mas eu vou chegar lá, até o momento que você entende que não é isso. Que não vai mais. Que nem todos serão assim, mas... E que vai ter essa resposta. E que tá tudo bem, né? Exatamente. Enfim. E aí a gente... E essa terapeuta, essa psicóloga, ela tinha estudado uma década nos Estados Unidos, na Califórnia, que é onde não sei o quê, que tinha lá o estudo disso. Aí ela foi uma década lá, veio pra cá, abriu uma clínica, a primeira clínica de ABA do Rio de Janeiro. Primeira. Ali em Botafogo também. O negócio era tão... raro e era tão famoso, vamos dizer assim, no Brasil, que tinha uma família que tinha vindo do Amazonas morar no Rio de Janeiro. Pra fazer pra botar o filho nessa clínica. Isso 2009? Isso era 2007, 2008, tá. Mais ou menos. 2007, 2008. E aí, não, acho que até antes, 2007, um pouco antes, um pouco depois. E aí ela veio, ela atendia, sei lá, uma centena de crianças, e na época não tinha plano, era tudo particular, a gente se matando pra pagar, e todo mundo, né, fazendo sacrifício pra fazer. E eles ficaram uns 2 anos lá. Nada de evoluir e tal, Na única e melhor clínica ABA da história da humanidade. Um belo dia, aí eu já estava separado da mãe deles nesse dia, nessa época. Cheguei em casa, era 2009. 2009 para 2010. Aí eu cheguei em casa, eu trabalho cansado e tal. Aí liguei, eu acho que era tarde, porque era Jornal da Globo, cara. São coisas que ficam marcadas, né? São coisas que marcam, assim, na cabeça. Aí sentei na cama, liguei o Jornal da Globo, fui comer. Aí, assim... Presa, falsa psicóloga no Rio de Janeiro, Paraná. Pois é. Eu lembro disso. 2009, 2010, assim. Aí eu tô comendo e não menor ideia, continuo comendo. Aí corta pra cena. Qual era a cena? A mulher saindo algemada dentro da clínica. Da clínica. Da própria. Da clínica. Aí a clínica... Isso pra meia-noite, já era tarde, 1h da manhã, sei lá, a hora do Jornal da Globo. Aí eu peguei o telefone e liguei pra mãe dele. Estava dormindo. Eu lembro disso. Minha memória é bem... Minha memória é maravilhosa e é ruim. Ela é ótima para algumas coisas, eu não sei controlar isso. Mas isso eu lembro nitidamente. Né? A cena, né? Eu liguei pra mãe, estava dormindo e falei assim, a Beatriz foi presa. O nome dela era Beatriz. Sim. Quase sua chará. Aí ela foi presa. Aí eu falei, mas por quê? Porque ela não é psicóloga. E nunca... até ela entender, porque ela estava meio dormindo ainda. Sim. Ela estava dormindo. E assim, o fato foi, porque a imprensa, a polícia e a imprensa tem uma comunicação entre eles lá, né? Provavelmente, Sempre. né? Porque quando eles vão, vamos sair para prender fulano e tal, aí eles avisam, a imprensa vai junto. Então, quando a mulher saiu algemada, já tinha uma imprensa ali fora filmando. Claro. Então, a gente viu aquela cena dali. E era um misto de coisas, tipo, caramba, o que eu vou fazer com ele no dia seguinte? Porque do nada a rotina dele vai mudar completamente. O tratamento. Eu não tenho outra opção de tratamento para ele. Não existe. Eu vou fazer o que agora? Como é que a gente vai explicar essa mudança de rotina pra ele? E o quarto mais importante é a culpa, né? Cara, como é que eu não vi? Como que eu passei 2 anos ali sem... E 2 anos que eles perderam da vida deles, e na época eu tava assim, caramba, eles perderam 2 anos do período mais... Da janela, né? De oportunidade dele, então, caramba, eu condenei, já era uma coisa maneira, eu fiquei bem mal nesse período, assim, foi um período
E era isso, assim, era terra de ninguém, né? Velho Oeste, aqui, há 20 anos atrás. Mas, na verdade, eu gosto de falar isso para as mães, para os pais. Falo mães porque é a maioria, né? Claro. Não no sentido ruim da coisa, mas no sentido bom. Tipo, olha quanto que a gente evoluiu em tão pouco tempo. Né? Hoje a gente tem espaços maravilhosos de informação. Você tem profissionais maravilhosos, não só vocês dois aqui, mas você tem o Thiago Castro, você tem o Paulo Liberaleza, você tem tanta gente maravilhosa Paulo, exatamente. na internet. Thiago, né? isso O Dr. mesmo. Marconi, tem tanta gente maravilhosa na internet que te dá informação, que te dá tudo. Tudo com muita base científica, com muita realidade, né? Isso. E aí você olha para trás e fala, gente, isso aí não foi na Idade Média, isso foi há 15, 20 anos atrás só. Exatamente. Então, quando a mãe fala, poxa, o que vai ser de mim? Porque essa é a preocupação nossa, né? O que vai ser de mim quando ele morrer e tal? Não, perdão. O que vai ser de mim quando a gente morrer e tal? Uhum. O que vai ser Que é uma preocupação muito comum. deles quando a gente Deles, morrer? sim, sim. E aí a preocupação... Não, claro. Nada E você só tem essa eles, é a né? principal. Quando tem irmãos... Eu tive uma menina agora. Ah, Do casamento novo. Do segundo Tá com casamento. 10 meses agora. pequenininha. Eu tô como agora? Cada Paranoico. movimento... cada movimento, ela tá assim. Aí tá brincando, tá, Bruno? Ontem ela começou a fingir de brincar de faz de conta. Faz de conta não, tipo, dá Sim. uma colher pro ursinho, o papai fala, ai, graças a Deus. Porque assim, essa é a parada mais fundamental, Uhum. importante fazer de conta. Falei, ai, graças a Deus. Mas ela fica, às vezes ela tá assim, paradinha, aí ela tá paradinha no banco do carro, olhando pro nada. Eu falei, filha, crise de ausência não, vamos lá, olha pro pai, vamos lá, olha. Já no desespero. Aí eu já tava com sono, mas eu Entendi. Mas eu fico pensando nisso. A culpa é um negócio tão louco. É uma coisa tão, tão louca. E a gente fala sempre pros pais. Fala, olha, esquece esse negócio de culpa. Não existe culpa. Não, porque É senão uma você coisa não consegue agir, que acontece. né? Você não consegue agir. É uma coisa É. paralisante a culpa. Né? E assim, não tem mesmo. É genético. Uhum. Né? E é genético, não é hereditário. É combinação. Aconteceu essa combinação. Uhum. Mas, cara, independente disso, independente de saber, eu já estudei, eu sei tudo isso, matematicamente eu sei. Mas, caramba, se eu soubesse isso já naquela época, eu teria estimulado melhor, não sei o quê. Não adianta, eu não consigo controlar isso. Entende? Entendi, perfeito. A culpa é um negócio perfeito, Paulo. que é dificílimo, assim. E na hora de você conversar com uma mãe, com um pai, você fala, você dá toda a... Mas você entende que É difícil para aquilo eles, vai né? aliviar, porque racionalmente ela entende, mas no coração não. Uhum. Existe uma diferença muito grande, né, entre você entender e você... Não, você aceita. É uma coisa muito louca, assim. Você aceita que você não tem culpa. Você aceita que você não podia fazer nada. Você aceita que é injusto você julgar um eu de 20 anos atrás com a informação que você tem hoje, mas a culpa tá lá. Tá lá. Sempre, né? É brabo. Não, eu imagino, até porque hoje a gente sabe muito que o tempo, a tal da janela, é fundamental mesmo, né? Então é como se fosse assim, não tem... tem poucas chances de recuperar um tempo que foi perdido, mas foi perdido porque a gente literalmente não sabia, né? Não dentro sabia. disso, mas, né? mas eu vejo assim também, Paulo, que é muito comum, né? Em tudo na vida a gente se culpar, principalmente por amor. Mas eu acho que assim, esse tempo foi perdido por um lado, quando a gente vê na questão da ciência, do desenvolvimento, do que coisa. Mas por um outro, assim, a gente nunca deixou de lutar. Porque foi uma tentativa atrás da outra o tempo todo. Verdade. Se hoje aparecer alguma coisa que estão falando de uma pesquisa possível disso, eu tenho certeza que você, por amor, você vai fazer. E depois pode ser que não seja e a gente vai... Mas eu tentei. Porque Rever, né? Rever. Então eu acho que uma das coisas quando a gente assiste os seus vídeos, assim, é a sua delicadeza, é o seu amor por eles. É verdade. Eu acho que não existe técnica maior do que o amor dos pais e a dedicação dos pais. Muito obrigado. Eu tô aproveitando para tirar uma casquinha de consulta aqui. Mas é isso mesmo. É que é verdade. Eu acho que é o amor que transforma. E eu acho que tudo que vem se desenvolvendo hoje com você, e a gente vai percebendo isso gradativamente até nos vídeos, eu acho que isso vem muito, não é o seu dom, é a sua amorosidade. O conhecimento é importante. Quanto mais você estuda, melhor vai ser, porque vai unir a essência do amor com a essência do aprendizado.
Mas o que faz todo o processo dos dois, você vê, é o contato visual, quando Arthur saiu, que você vai e faz. São as suas comunicações que você, não é ninguém que te ensina, é você no dia a dia com eles que vai construindo estabelecendo isso. Estabelecendo.